gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de um conteúdo totalmente excelente. Desta vez o Caio Pérez lá no Sim Pode Crer falando sobre ciência e teologia. Bora ver onde a gente vai parar. Legal, gente. Eu quero aproveitar aqui para conversar um pouquinho sobre alguns fundamentos da teologia, como se faz teologia, né? Pensando aí, tem muita doideira acontecendo. Quero começar falando o seguinte: Tomás de Aquino, né, um grande, né, teólogo católico aí da período medieval, até onde eu sei, ele foi o primeiro a chamar a teologia de rainha das ciências. Essa expressão é curiosa, né? Por um lado, ela estabelece a teologia dentro do campo do conhecimento humano, ou seja, como parte das ciências, mas por outro lado, ela estabelece o papel exaustivo, supremo e até dominador da teologia sobre toda a forma de conhecimento. E a grande questão que fica é: se não for de humanas, nem de exatas, nem de biológicas, a ciência da teologia fica onde? Na área de divinas? Fica o questionamento. Existe, portanto, uma tensão entre teologia e ciência que parece não se resolver nunca, né? Pior ainda, muitas vezes essa tensão gera ocasião para sérios abusos religiosos por parte daqueles que detêm posições de liderança e de poder eclesiástico. Negacionismo. De fato, a religião, um fenômeno do qual a teologia é uma parte crucial, tem um caráter realmente exaustivo sobre a experiência e a realidade. A religião, sim, ela toca todos os aspectos da realidade da vida. Isso é verdade desde questões da experiência pessoal, como o fato de a religião ter influência sobre aspectos psicológicos, físicos, econômicos, sociais, políticos, educacionais, recreativos, etc., na vida das pessoas. Mas isso também é verdade sobre o estudo da teologia e as outras áreas do saber. A teologia. Justo. O processo de socialização, a gente poderia falar. Que é aquele processo que você tem de ser inserido dentro de uma dinâmica social, de uma comunidade, de um modo de viver, por meio das instituições vigentes. Nós somos socializados pelas instituições, seja ela a escola, a família e também a igreja. A gente pode observar desse ponto de vista que a igreja desempenha muitas vezes o grande papel em que você, desde pequeno, criança, adolescente, tal, não sei o que lá, vai aprender os regramentos, os códigos sociais, vai fazer suas primeiras experimentações de como é viver em comunidade, em grupos, e isso vai te marcar para sempre. Por isso, toca em todos esses âmbitos que o Caio está chamando a atenção. E se você não conhece o Caio Pérez, eu recomendo que você acompanhe. Ele tem muito texto muito bacana que você pode encontrar, muito detalhado e cuidadoso. Ele é um biblista fantástico, um teólogo muito massa. Então fica a dica aí de acompanhar o trabalho do Caio. É nóis. A teologia lida com história, com sociologia, com psicologia, linguística, fenomenologia, estética, ética, economia, ecologia, e a lista poderia ser infinita aqui. Deveria lidar pelo menos, né, Caio? Mas a gente tá ligado que não é bem assim. A teologia deveria sim estar articulada se pretende com um tipo de reflexão, que já a gente pode discutir até a definição disso ou não sei como é que vai ser o decorrer desse papo no vídeo, mas a teologia deveria estar articulada com outros estudos. O problema é que quando você começa a utilizar os instrumentos científicos, as metodologias, o rigor, essa coisa toda que a gente vai criando e aprendendo na universidade, vai criando e aprendendo numa formação, numa educação formal propriamente dita, vai enfraquecendo aquele poder mágico do pastor, do teólogo, que ele teria um conhecimento que ninguém mais tem. E aí ele não pode ficar por aí, né? Não pode ficar saindo aí fazendo aquela opinologia tudológica generalizada que a gente está acostumado a ver, que a autoridade espiritual sobe no púlpito, fala o que quiser, fala groselha que quiser sobre tudo e tem respostinha sobre tudo, né? E aí é complicado. Então, antes da gente tentar apresentar uma proposta de relação entre teologia e ciência, eu quero problematizar um pouco a questão a partir do que a gente tem visto no meio evangélico atualmente. A gente está acompanhando aí nas redes sociais, nas últimas semanas, o descrédito evangélico pela psicologia, já rolou, né, descrédito pela economia, por exemplo. Você não crente que não está acompanhando essa bolha, parabéns, você é uma pessoa abençoada por Deus, continue assim. Sanidade mental acima de tudo. O problema é que você vai ver a mesma coisa em outros grupos. Bolsonaristas, negacionistas, fascistas, em outros movimentos religiosos também tem a mesma parada.
Ai, ai, porque infelizmente não se trata a questão de um grupo religioso ou outro, uma tradição ou outra, senão de questões estruturais, fundamentalmente das crises e contradições do modo que nós organizamos a nossa vida. Mas, bora lá, né? Respirar fundo e sigamos para ver e conhecer um pouquinho mais desse mundo crente. Para quem não tá ligado, a gente fez um react aí recentemente sobre o pessoal falando de uma coisa chamada idolatria da aposentadoria. Ficou excelente esse react, por sinal. É um dos mais vistos aqui do canal. Que rola essa parada aí. Desprezo completo por economia, análise da realidade social e... nossa, opinologia espiritualizada a partir do nada e reproduzindo o discurso de velho teólogo gringo que não tem muito a acrescentar. Mas bora lá. A pandemia, de forma muito pior e mais perigosa, a gente viu o descrédito da medicina. E esse descrédito pode ser rotulado a partir de um mantra evangélico que rolou em todas essas discussões aí que eu mencionei, especialmente, né, no meio evangélico, é um mantra evangélico, mas especialmente de caráter reformado, conservador, que é o mantra da idolatria. Né? A gente está cansado de ouvir falar de idolatria aí. Tudo que o crente não gosta, especialmente se ele for reformado, de tradição protestante reformada, é idolatria. A gente tem uns reacts sobre idolatria bem massa aí também, fica a dica. Mas existem muitas coisas por trás desse fenômeno evangélico contemporâneo. Assim, eu quero usar esse mantra da idolatria para tentar discernir o motivo para esse descrédito das outras ciências em relação à teologia como a rainha das ciências. Eu vejo um motivo mais teórico e o outro mais prático, mas um depende do outro. O motivo mais teórico é que a teologia, com suas reivindicações de verdade absoluta, já que lida com a verdade de Deus, acabou sendo colocada como critério teórico de avaliação de todas as outras ciências. Pronto. Aí é uma coisa doida, né? A teologia, sem uma definição tão precisa desse campo, né? Vamos dizer assim, estou jogando aqui em genérico, generalizando tudo, bem abstrato. Foi exatamente a piadinha que eu fiz sobre a divinas, né? De que área que é isso? É exatas, é humanas, é divinas. Desse ponto que o Caio está comentando, que é a teologia que se coloca como critério para tudo, nós temos uma resposta ou nós temos uma posição que soluciona todos os problemas de todas as outras áreas e julgamos as outras áreas, é exatamente essa posição das divinas, né? Intocável e tal. Eu tenho, e eu vou confessar para vocês, um textinho que um dia eu vou arriscar, tipo um stand-up que eu escrevi de texto, que não necessariamente tem graça, porque eu tenho dúvida a respeito do meu gosto de humor, mas em que eu faço uma das piadinhas lá, que tem a ver com esse fato de eu zoar que eu sou um teólogo desempregado, e se eu sou teólogo e a teologia está vinculado com esse negócio de Deus aí, e nem Deus está querendo o meu trampo, fica complicado. Mas tudo bem, tirando esse set aqui, relativamente interessante, para quem é crente, e deprimente para quem é teólogo e está desempregado. Tem uma piadinha que eu faço que é assim: teologia, né? Que para quem não sabe a área da teologia vem do grego, logos, o estudo, conhecimento, e theos, que significa não existe. E aí o pessoal obviamente vai ficar desesperado, fala, meu Deus, e quem aqui é crente mesmo raiz, que está ali desesperado e não pode ouvir qualquer trocadilho ou qualquer coisa do tipo que tenha relativo humor, já ficou, meu Deus, esse homem está fazendo coisa doida. Aí eu falo, não, tá tranquilo, minha gente. Perdão, jamais falaria isso. Falaria que vem do logos, estudo, né, conhecimento, saber sobre theos, que aí está morto. Brincadeira de novo, olha essa coisa aí, o pessoal não sabe brincar, não sabe rir. Essa graça, esse tipo de piada provocativa, obviamente, que dá aquele choque para quem é fiel, tem a função de tentar quebrar essa estrutura montada em que arvora a teologia acima de tudo os demais. E quem for o teólogo, quem for aquele que teria especialidade para falar sobre Deus, ou sobre essa coisa inefável e mágica e mística que seria esse conhecimento poderoso que ninguém pode tocar a não ser os selecionados, toda essa estrutura precisa ser tocada. E é para aí que eu bato. Que é para tentar fazer rir, porque na hora que a gente ri, a gente baixa um pouco a guarda, se conseguir rir, ou se depois ficar pensando a respeito disso, para falar, cara, por que a gente criou uma área, um campo, que garante autoridade e legitimidade para uns caras falarem o que eles quiserem? Mas qual que é a especialidade dessa área? Qual a sua especificidade? A gente não vai debater isso? Tem um autor que eu gosto muito chamado José Comblan, que é um padre, infelizmente já faleceu, que ele tinha um livro, eu acho que é
É liberdade? Acho que é viver a liberdade. Acho que é isso. Agora eu vou esquecer, tô esquecendo o título, mas eu vou colocar aqui na descrição. E ele comentava, fazia um comentário lá no meio que era assim: o pessoal tinha comemorado nos anos 80, 90, que a teologia tinha sido tornada um curso oficial do MEC, reconhecido pelo MEC. E aí ele escreve: por que vocês estão tão felizes com isso? Teologia tem que ser um estudo acadêmico? Agora está conferido o quê? Área de onde? Especialista em quê? Vocês vão fazer carreira de especialista em quê, exatamente? Teologia não é uma formação pastoral para aqueles que vão ser lideranças religiosas a serviço de uma comunidade em seu cuidado ali com a vida das pessoas por meio de uma tradição? E aí ele joga o questionamento, treta, né? Questiona esse negócio de por que vocês estão tão felizes por ter um reconhecimento de um Ministério da Educação e agora vai ter uma disciplina para vocês poderem fazer carreira e fazer dinheiro? Joguei várias informações e questionamentos, mas bora lá. Pensando aqui num aspecto bem histórico, tá? Esse é o sentido da teologia como rainha das ciências. Ela fornece o fundamento absoluto a partir do qual as outras ciências se desenvolvem. Ora, isso ainda marca muito o discurso de evangélicos envolvidos no diálogo entre fé e ciência hoje. Mas isso parte de um excepcionalismo muito problemático quando lidamos com o conhecimento. Estou falando aqui da ideia de excepcionalismo epistemológico. O que eu quero dizer com isso? Nós, os crentes, temos a revelação especial de Deus, a Bíblia, que está acima ou além de qualquer ciência humana e contém todo o conhecimento e não está nas mãos de outras pessoas. Nós temos o domínio sobre esse conhecimento. Aí tem uma palavra importante: domínio, controle. Isso que o cara está trazendo é uma explicitação de algo relativamente. Você pensaria, pô, mas isso é óbvio. Não é, gente. Não é tão simples assim. Perceba. Se alguém vier com uma análise historiográfica da construção do texto bíblico, do próprio cânone, como é que um cara que diz que ele manja tudo, sabe tudo, que a própria Bíblia explica ela e explica tudo, vai lidar com essa informação? Se ele assumir ela, ele vai ter que mudar várias de suas doutrinas, ou ter que transformar a sua aplicabilidade, porque não, tem coisa ali que não tem sentido, não tem lugar, ou tem história que data o porquê que determinada coisa foi escrita de tal maneira. Então vai exigir uma maior capacidade de mobilizar diferentes conhecimentos e reorientar, inclusive, a própria função de teólogo, de especialista em Deus ou qualquer coisa do tipo, ou como lida com a Bíblia. E imagina ainda os fiéis, a membresia, que pode começar a descredibilizar ou descreditar a autoridade do pastor desse ponto de vista aí, ou do teólogo, né, desse ponto de vista daquele que tem um conhecimento que ninguém mais tem. E se a membresia faz isso, não é que ela perde a fé, não é que ela perde a confiança em Deus. Ela perde a fé e a confiança plena nessa estrutura e talvez não se submeta mais sob o domínio. Do mesmo modo que, como o Caio está dizendo pra gente, essa ciência tenta dominar, essa ciência, esse espaço de conhecimento, de discussão, de debate da teologia tenta dominar todos os demais. Muito bom esse papo, gente. Isso aí que é pra ir ajeitando as coisas na cabeça. Por isso que tem que fazer um pouco de riso, tem que fazer graça, tem que fazer um deboche, porque essa é uma experiência que está muito incrustada na gente. Está enfiada até o âmago, e aí você tem a vida inteira passando por uma série de mediações, de processos de socialização que te colocam numa posição tão submissa e travada que você tem medo de falar sobre o divino, de fazer graça sobre sua tradição, de ver quais são as coisas que têm limites nas explicações desses pastores e dessa galera toda que a gente tem carinho às vezes, tem cuidado, tem respeito, mas pode estar falando groselha. E falando talvez coisas que travem a gente e não nos ajudem a solucionar os nossos problemas. Talvez ao contrário. Por exemplo, questionando psicologia ou medicina ou vacina, ou saca? Então precisamos aí começar a trabalhar por diferentes perspectivas e posições. Por isso, qualquer busca pelo conhecimento humano que não compartilhe desse pressuposto de fé é vista como potencialmente idólatra. Isso quando não é vista como sempre sendo idólatra. É a busca humana sem Deus pelo conhecimento. Aí todas as áreas do saber se tornam idolatria. O motivo mais prático é que rotular tudo como idolatria traz tudo para o campo de influência e poder daqueles que detêm posições de liderança religiosa. É isso. Se eu chamo tudo de idolatria, eu acabo dizendo implicitamente que eu, como líder religioso, tenho a solução que você precisa para se livrar desse mal e se voltar para o Deus verdadeiro. Ora,
E veja, nem precisa ser intencional o pastor, o teólogo, quem esteja nessa posição eclesiástica de autoridade, de falar isso que eu quero fazer. Não precisa ser intencional. É como está estruturada e articulada essa questão teórica com o poder das instituições da igreja. Então, é uma parada que o cara pode nem estar percebendo, mas ele está reproduzindo esse lance. E eu conheço vários amigos, e gente muito boa, que é pastor, ou que já foi pastor, ou que é teólogo, que fala, cara, eu fiz tais coisas, eu me arrependo de ter feito, mas eu não percebia o que eu estava fazendo. E é verdade, porque tem a ver com essa dinâmica, e a gente tem que começar a refletir sobre ela, ter consciência sobre ela. Esse trampo que o Caio está fazendo é fundamental para isso. Isso é o que esse pessoal faz dentro da igreja e nas mídias sociais. Chamam tudo de idolatria e aí vendem cursos para as pessoas se livrarem dessa idolatria. Eles são os feiticeiros reformados conservadores. O aconselhamento bíblico, no lugar da psicologia, por exemplo, é a versão reformada conservadora da unção com azeite vindo de Israel, usado no lugar da medicação contra a depressão. Perfeito. E o Caio usou esse exemplo, né, nem para necessariamente desmerecer uma pessoa que tenha aí essa fé numa coisa mística, no objeto tal, não sei o que lá, senão para provocar o próprio meio reformado, que diz que não tem nenhuma relação ali de mágica, mas funciona do mesmo jeito, é o mesmo tipo de estrutura. E fica a dica aí, minha gente. Acompanhe também o trabalho do Daniel Gontijo, que é um cara que é divulgador científico, professor e que trabalha, tem um Instituto Azul, né, no qual ele é envolvido, se não me engano ele é fundador, se for foi mal aí, Daniel, mas é um cara que é ateu e tudo mais e trabalha também nesse lance da psicologia da religião, e isso é massa, da gente ver quais são as paradas que ele tem trazido pra gente fazer reflexões sobre o nosso meio, inclusive, do que tá acontecendo aqui, do que tá passando no nosso arraialzinho, no nosso grupinho. E aí aprende muito, vê bastante coisa, começa a questionar uma série de estruturas e tal. E o lance não é, obviamente, você tem que sair da igreja, larga sua religião, esquece, é a gente saber reposicionar as coisas, ter pensamento crítico, não se submeter a relações de dominação. Inclusive fazendo aquilo que o senhor apóstolo Paulo fala trocentas vezes, em trocentas cartas, que não é para você ficar se subjugando, se submetendo a umas regrinhas aleatórias que o pessoal fica imprimindo por nada, dizendo que isso é puro, isso é impuro, isso deve, isso não deve, isso toca, não toca, e não tem nada a ver com isso. Você fala, para com isso, gente, vai viver, pelo amor de Deus, que vocês estão enchendo o saco, basicamente. Esses cursos, esses livros sobre idolatria que esse pessoal oferece, eles são tipo o copo d'água em cima da televisão que o pilantra televangelista manda a pessoa tomar para se... Eu acho que eles atualizaram para do lado da TV. Porque antes a TV é tudo fininha, né? Quando era de tubo, tudo bem, mas a gente às vezes não percebe isso. Ou se os caras assistem no tablet agora. Como é que faz? Põe o copo d'água onde? Mudou a tecnologia, tem que mudar o jeito de fazer a benção. Se livrar de caroço e encosto e depois vai lá pagar em forma de dízimo e oferta. Chamar tudo de idolatria é uma forma de segurar o poder de controle das pessoas nas suas mãos. Para tanto, consciente ou inconscientemente, explícita ou implicitamente, esse pessoal precisa descreditar e deslegitimar a ciência e colocar a teologia como rainha das ciências. Exatamente, e mantém a posição de poder. É uma posição muito conveniente. Nossa, a teologia é colocada como dominando as outras ciências, mas sem ter que se submeter aos critérios e ao rigor das ciências. E além dos critérios de rigor, tem uma parada que a gente tem que sacar, gente, que ciência não é um resultado final. É o processo de pesquisa e avaliação, é o método, é o caminho. É que a gente se acostumou com uma maneira vulgarizada de ciência que o que importa é o resultado, o produto final. Ter certeza 100% ou não. E não é isso, é a gente ter procedimento, que você pode compartilhar o seu procedimento, ele pode ser reproduzido por outras pessoas, e ao ser reproduzido, quais resultados dá? Dá o mesmo, não dá o mesmo? Tem alteração, não tem alteração? E aí a gente discute procedimentos, protocolos, modos de fazer, modos de atuar, e os resultados criticados a partir das comparações, inclusive das metodologias, de como a gente está desenrolando essas paradas. Isso é muito, 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 muito importante e diferente. Importante de compreender, porque daí, qual é o lance de você ter uma produção científica? Além dessa honestidade de falar o caminho que você tomou, você ainda tem a criação de um âmbito no qual há debate, criticidade, e os pares podem observar um objeto comum, uma metodologia comum, um caminho comum, e se avaliarem, se criticarem, debaterem na que a gente chama de comunidade científica, que não é um ente existente, a gente está em construção, está construindo a ciência, construindo esse meio científico, esse ambiente científico, no qual não está valendo em primeira instância
os seus valores, suas preferências, seus julgamentos, tá ali a metodologia aplicada, o rigor, como se faz, é reprodutível? Não é? Se não dá para reproduzir 2 vezes e tem o mesmo resultado, temos um problema. Como então desenvolver ciência? E aí a gente vai discutindo esses procedimentos, essas metodologias, maneiras de análise e os pares debatendo com a gente esses processos. Cara, é muito bom porque você cria um ambiente no qual se você tem fé ou não, não importa. E isso é fundamental para solucionar os nossos problemas. Criar lei de trânsito não tem a ver se você tem fé ou não. Precisa ali criar uns regramentos, uma melhor maneira de atuar, uma melhor maneira de fazer as coisas. Para criar protocolos de segurança de trabalho, mesma coisa. Para a gente criar procedimentos de produção de ciência, de produção de medicamento, de otimizar um monte de coisa, cara, você não precisa ter fé necessariamente nesse processo. Para analisar a realidade social, você não precisa pressupor que existe um transcendente participando do negócio. Você está observando aquilo que está acontecendo. E buscar soluções também. E a gente vai resolver nossos problemas. Cara, na maior parte do tempo a gente nem está consciente do que a gente está fazendo. Do dia a dia, assim, de comum. Imagina em problemas mais complexos ou mais amplos. Então, precisamos começar a refletir, perceber, discutir e compreender ciência. Se a galera da teologada trouxesse para dentro de sua maneira de trabalho outras ferramentas, outros instrumentos, metodologia e articulação com as ciências que nós temos, sociais, biológicas, exatas, não importa, maluco, ó, voava. Muito conveniente mesmo. Mas essa posição teórica de excepcionalismo só pode se manter por causa da expressão mais prática de abuso no meio eclesiástico, porque é ali que a teologia ganha materialidade e poder para sustentar suas expressões mais intelectualizadas. Prestem atenção, de abuso e poder eclesiástico. É aí que o bicho pega, do poder sobre os demais. A coisa fica horrível mesmo quando lideranças religiosas com esse poder prático dentro das igrejas se vendem como uma expressão intelectualizada. Nesse meio, eles podem se vender como arautos da intelectualidade, mas sem se submeter aos critérios e ao rigor da ciência. Isso aí a gente vê aqui no canal dia sim, dia também. De fato, muito conveniente. Mas então, como que a gente pode pensar teologia e ciência de outra forma? Como que a gente pode ser crente e não depender desse excepcionalismo epistemológico da crença numa revelação especial de Deus que está acima ou além da ciência que só nós, crentes, temos domínio? O caminho é entender a real. Fazer meu curso. É assim, brincadeira. Que eu não podia perder a oportunidade. Como fazer isso? Com o meu curso. Exatamente o que eles fazem. Oferecem curso para quebrar a idolatria, a gente oferece outros cursos. Não, fazer meu curso não vai mudar absolutamente nada nesse sentido. E nem é para resolver esses problemas, mas me ajuda a pagar os boletos e te contribui aí com algum conhecimento massa. Se você puder dar uma olhadinha, lá na Bruna Universidade a gente tem uns cursos bem legal. Fica a dica aí. Real possibilidade e teor da teologia. Nós cremos num Deus encarnado. Portanto, cremos que o objeto da teologia não está acima ou além das capacidades do conhecimento humano. Isso não quer dizer que a gente pode provar a fé pela ciência, mas que a fé pode ser entendida, analisada, avaliada e criticada pela ciência. E eu quero apresentar aqui 2 citações interessantes sobre isso. Uma citação da antiguidade e uma mais moderna. Flávio Joséfo, o famoso historiador judeu no contexto romano do primeiro século da Era Comum, ao discutir filosofia e religião entre as perspectivas judaica e a perspectiva greco-romana, ele disse que a essência divina, essência aqui é um termo bem grego, tá? A essência divina é desconhecida e que ao ser humano é revelado o poder de Deus como a causa de todas as coisas boas. Já agora, numa citação mais contemporânea, Miroslav Volf e Matthew Crossman, no livro Pela Vida do Mundo, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Recriar, eles dizem o seguinte sobre a teologia especificamente. O assunto da teologia não é Deus, seja Deus em si mesmo ou como a origem e destino das criaturas, mas Deus como criador e consumador, vindo para habitar no mundo e o mundo como criação e lar de Deus. O propósito da teologia, então, é ajudar seres humanos a identificar o lar de Deus como seu lar,
e nos ajudar nessa jornada até lá. Pô, muito massa. Dentro do pessoal do Pensamento de Libertação, ao qual eu estou mais ligado, a gente discute esse âmbito teológico no âmbito dos valores, ou seja, da fundamentação dos valores, inclusive. Nós precisamos, aí, nós precisamos compreender que não se trata de valores eternos, imutáveis, ou valores que são próprios de uma realidade paralela. Os valores que nós construímos, que mediam e organizam as nossas vidas, são valores que têm critérios efetivos para a vida e na vida. E isso deveria ajudar a gente a daí fazer as reflexões sobre esse âmbito do simbólico, da espiritualidade, da mística, que não está no mundo paralelo, senão nesse. E é curioso porque aí a teologia, nesse âmbito do pensamento de libertação, fica na crítica dos valores, dentro da modernidade, dentro de espaços de secularização também, e dentro especialmente da religião, como crítica da religião, por um lado, e por outro, se torna muito biblista, de análise dos textos e de leitura comunitária da Bíblia, leitura acadêmica da Bíblia também, especializado, considerando as ciências que nós temos hoje. E aí faz uma avaliação muito massa do texto, de como ele é construído, essas paradas todas. Então, cara, tem N possibilidades no mundo pra gente poder trabalhar. Mas essa galera se fecha naquele cantinho que garante o poder. E aí é mamata, porque não distribui, não liberta, não ajuda a galera a se municiar, só garante o poder do pastor, o poder mágico para solucionar tudo e para excluir o debate do nosso meio. O aspecto fundamental dessa jornada é a redenção da opressão e do pecado. Tendo essa perspectiva sobre a teologia, ela não se torna a rainha das ciências, mas sim uma participante do diálogo das ciências que tem como objetivo não somente o conhecimento, mas sim o bem-estar humano e o bem-estar da realidade, de toda a existência. Sim, a teologia toca em todos os aspectos da vida humana, mas não como fundamento e critério absoluto, e sim como parceira de conversa que tenha um objetivo em comum com as outras ciências. Dessa forma, a teologia não somente toca em todas as áreas do saber e da experiência humana, mas também é tocada por elas. Isso significa que todas as outras ciências têm algo a dizer para a teologia, mesmo que de forma indireta, ao ter algo a dizer sobre a vida e a realidade. Excelente. E aí a gente tinha que aprender. Mas aprender muito. Aliás, no contrário também, porque essa é uma proposta que eu ainda penso, eu não tenho certeza sobre isso, mas eu tive um professor que ele comentava uma parada muito massa, que era assim, ele falava, cara, a gente precisava ter um tipo de produção teórica, ele sabia que eu estudava teologia, essa parada toda, era na filosofia, quando ainda estava na graduação. E ele falou, cara, a gente precisava de ter um tipo de teologia laica, que é você aprender instrumentos para lidar com a tradição que fala sobre Deus, especialmente para quem nasce num território, numa sociedade que foi colonizada pela cultura chamada ocidental, judaico-cristã, não sei o que lá, e que está baseada numa série de estruturas ali, de valores que estão conectados a essa religião. Se você tem mais instrumentos e ferramentas para poder ler o texto bíblico, analisar a doutrina, compreender esses conceitos, pô, te dá um potencial de leitura de textos tradicionais, reproduzidos na nossa academia, e mesmo de estruturas de pensamento de análise social, da filosofia e tal, que é poderosíssimo. Então, pô, é muito massa isso que o Caio está dizendo, essa é outra possibilidade também, e dá para fazer articulações muito bacanas. A questão é que teologia daí não vai ser mais esse âmbito dos mais espirituais que estão próximos de Deus, ou sabem do conhecimento de Deus que a gente não tem acesso. Se há algo de bom que beneficia a vida nesse mundo, isso, quer seja teologia, religião ou qualquer outra ciência, revela o poder de Deus, parafraseando Joséfo aqui, e contribui para identificarmos essa realidade como sua casa, parafraseando o Wolff e o Crossman. Tudo que a ciência tem a revelar sobre a realidade é uma revelação teológica, também com a qual as comunidades de fé precisam dialogar e se beneficiar. Claro. Um mundo habitável e sustentável é objeto da ciência e, na teologia, recebe o significado de criação e de lar de Deus. Uma vida que vale a pena ser vivida, digna, significativa, que é possível ser averiguada pela ciência, também é uma vida redimida da opressão e do pecado. O problema dessa forma de se pensar e fazer teologia, para quem está acostumado com excepcionalismo epistemológico, que
É que a gente é tudo herege, cara. Tudo chama de idolatria, é que isso desbanca a teologia de um trono e a coloca no chão do mundo, junto com as outras ciências. Mas é isso que tá naquele texto de Maria do Magnificat, não é? Ah, não, não é. Eu tô fazendo um uso indevido. Mas é o uso indevido maravilhoso. Se você pegar lá, acho que é Lucas 4, Lucas 3. Ih, minha memória é uma desgraça pros capítulos e versículos, porque eu apago da minha cabeça os números. Mas é o famoso Magnificat, o canto de Maria. Quando ela tá lá e fala que, né, Deus foi bom com ela, aquela coisa toda, e Deus é um Deus maravilhoso, porque ele derruba os ricos, ajuda os pobres, tira os poderosos, os governantes de seus tronos e exalta aqueles que foram humilhados. Acho que a gente podia fazer isso com a teologia enquanto ela senta no troninho também. Derruba de lá! E vamos colocar aqui uma parada para todo mundo, para trocar ideia limpa, horizontalizada, sem essa hierarquia, sem esse acesso exclusivo ao espírito. Mais ainda, isso obriga o teólogo e o líder religioso a se colocarem numa posição de humildade, humildade social, humildade epistemológica, em relação a outros conhecedores da realidade, os cientistas, que não compartilham dos seus mesmos pressupostos religiosos. Vão ter que estudar, basicamente. É humilde reconhecer que a religião e a teologia não resolvem tudo e que podemos nos beneficiar de outros saberes, de outras práticas, que têm origem em algo que não compartilha conosco do nosso pressuposto religioso. Isso é uma forma de destronar a teologia como rainha das ciências e os seus pequenos reis vassalos. É custoso para quem adora o poder. Ah, pega no calo, viu? Dói. Mas também para aqueles. E aí eu vou fazer uma crítica da crítica. Também daqueles que dependem desse poder indireto para poder se sentir de alguma maneira protegido e cuidado. Porque indiretamente você ter um ambiente em que existe esse contato especial com o divino, em que você tem um saber que outros não têm e tal, te dá um certo prestígio. Eu tô falando daqueles que não são lideranças, teólogos, pastores que exercem sua função e execução de poder. Mas pra gente do dia a dia, cotidiano, vivendo e tal, passa perrengue, passa sufoco, é a religião, a teologia, esse mundo paralelo funcionam, como disse Marx, muito bem, como ópio do povo, no sentido de que aliviam a dor. Consolam. O problema é que, ao mesmo tempo, faz a gente viajar, ficar meio doidinho, iludir com umas paradas e não perceber que, por vezes, a religião é a tal da flor nas correntes, que é a flor que esconde as correntes nas quais nós estamos presos, e se a gente pudesse tirar essa flor, não é para conviver com a corrente, é para ir sem flor, né? Agora sem até beleza, senão para poder tirar a própria corrente e daí vivenciar com a flor de verdade, com uma espiritualidade mais profunda, verdadeira, quem sabe. Estamos aqui fazendo nossa elucubração aqui interessante. Mas parece ser o caminho de quem faz teologia cristã. Aquela teologia que lida com o Deus que encarnou e se humilhou, deixou o trono para viver entre nós e como nós. Muito bonito ser teólogo e ser fofo. Porque isso aí é o texto de Filipenses. Filipenses 3 ou Filipenses 2? Ah, lá vamos nós de novo pra minha cabeça que não lembro os números. Mas é o no nome que o pessoal dá, né? Porque pega do grego e cria um dogma, kenosis, né? Ou um conceito, kenosis, que é o esvaziamento. Que Jesus, sendo Deus, não quis ser igual a Deus, não esvaziou-se de si mesmo e se fez servo dos homens. Deveríamos aprender a fazer o mesmo. Seria maravilhoso. Constantemente compreender essa posição de servo, de estar trabalhando junto, de estar não se colocando acima, não nessa posição hierárquica e de poder, né? Que aí, claro, vai ser tapada com uma piedade, um discurso piedoso, que vai dizer, não, eu, pior de todos os homens, mas fui privilegiado por Deus em ter essa função e me submeto a esse sacrifício de ter que ficar durante a semana estudando o texto bíblico ou lendo coisa aleatória para no fim de semana fazer uma pregação e voltar para casa. Sabe? Vai ter essa parada, obviamente. E aí a gente fica nessas disputas entre aparência e essência, fundamento, a realidade, que está por trás da realidade, os discursos, as narrativas, tantos nomes que nós damos para essa cortina toda que a gente tem que tapa ou media como nós vemos o mundo.
E vamos trabalhando nela, né? Talvez alguém, por exemplo, tenha já acompanhando esse papo com o Caio e com o meu deboche. Caio é muito mais cuidadoso, graças a Deus por isso. Pode falar, pô, esses moleques aí são muito folgados, eles não são humildes, olha como eles são arrogantes, criticando esses caras aqui poderosos, importantes, que estão há tanto tempo trabalhando na obra do Senhor, ou que estudaram tanto, ou que tem diploma no Chevron Over Nevers nos Estados Unidos, que é uma instituição religiosa, provavelmente, que só forma eles pra eles mesmos e não fala com ciência. E aí esses moleques vêm fazer isso aí, ó como eles são arrogantes. E aí o outro vai dizer, nossa, que da hora que vocês estão criticando o outro maluco que era arrogante. Bem-vindos ao mundo, gente. Conflitos, né? E cá estamos. Tem os cursos aí que você pode dar uma força. Tem Pix, acompanha o trabalho do Caio também. E eu já tô vendo que tá surgindo ali no cantinho. Vocês não estão vendo ainda, mas eu acho que acabou esse corte e vai vir uma propagandinha. Fica atento. Aqui. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Acompanhe o canal do Sim Pode Crer aqui com o Will, com o Pava. Acompanhe a produção e o trabalho do Caio Pérez. Eu vou tentar deixar as redes dele aqui na descrição. E também acompanhe o nosso trampo. Dá uma força lá com o Pix, faça os cursos. Se puder ajudar a gente nas campanhas de financiamento que a gente tem aqui, porque estamos tentando pagar o boleto, sobreviver, seguir nessa correria. E é isso aí, minha gente. Para trazer a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu!